Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. No primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, capítulo 19, a partir do versículo de número 8. Primeiro livro de Reis, 19, a partir do 8. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte e perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Assíria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Podeis assentar. Meus irmãos, nos dias do profeta Elias, Acabe, que governava, era alguém que conhecia a palavra de Deus, conhecia a aliança de Deus com Israel, mas ele casou-se com uma mulher que não era do povo de Deus, Jezabel, e que era sacerdotisa de uma falsa divindade, e ela introduziu o culto a esta falsa divindade, a Baal, no meio do povo de Deus, do povo com o qual Deus havia feito aliança. Acabe era fraco, muito embora ele não tivesse toda essa devoção a Baal, conhecia a palavra de Deus, de certa maneira, até certo ponto respeitava o profeta Elias. Ele era manipulado por sua mulher, de temperamento
mais forte, de personalidade mais forte. E esta mulher, Jezabel, fez prosperar na nação o culto a Baal. Por causa do pecado do povo, Deus tinha sustentado o céu sem chuvas. O povo padecia pela ausência de chuvas e, consequentemente, de colheita, de alimento. Mas isso, em vez de levar o povo ao arrependimento, porquanto o profeta Elias dizia que a causa desta situação era o pecado do povo, em vez de o povo se arrepender de seus pecados, o povo ainda mais cultuava a Baal. Porque Baal era considerado o Deus das fontes, das águas, o Deus do abastecimento. Era quase que uma teologia da prosperidade que estava envolvida com o culto a Baal. E Elias confrontou a casa de Acabe com respeito a este culto idólatra. E fez um desafio aos profetas de Baal. E esse desafio teve seu cumprimento no Monte Carmelo, onde fizeram-se presentes os profetas de Baal e o profeta Elias. Somente um profeta de Deus e muitos profetas do falso culto a Baal. Ali o povo ajuntou-se para ver o que aconteceria. E Elias aproveitou a oportunidade para confrontar o povo. Ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Vocês estão divididos, oscilantes, apostando em duas divindades, pendulando nas tendências. O povo ficou calado, emudecido, não teve resposta para dar ao profeta. E os profetas de Baal iriam pedir à sua divindade fogo do céu, assim como depois Elias iria fazê-lo. E no desafio, o verdadeiro Deus iria responder com fogo. Elias não fez esse desafio aventureiramente, mas dirigido por Deus. Portanto, ele não tentou a Deus para mandar fogo. Ele creu no que Deus o estava orientando a fazer. Os profetas de Baal puseram seu sacrifício para que fosse o lugar onde deveria o fogo vir. E começaram a clamar a Baal, mas não vinha nada do céu. Elias começou a zombar daquele culto idólatra. Ele disse: olha, vocês adoram a um Deus com D minúsculo. Os deuses das nações eram como os seres humanos, sendo que com grande força. E aí Elias dizia: ele deve estar dormindo, gritem mais alto para acordá-lo. E aqueles homens começavam a intensificar os seus clamores para sensibilizar a falsa divindade, a Baal. Começaram até a se retalhar para que pudessem ter a condescendência dessa divindade, vendo-os se cortarem. Fizeram uma cerimônia saltitante, que fez até o altar erigido quebrar, mas não houve resposta. Foram até altas horas, mas sem resposta. E Elias reparou o altar que fora quebrado, pôs ao redor do sacrifício água, porque ele abriu um rego, como quem quer dificultar as coisas mais ainda para Deus, tornar inequívoca a resposta, para que ninguém pensasse que o fogo que viria era ilusório, era apenas uma ilusão de ótica.
Ele encheu o sacrifício de água, abriu uma vala ao redor do sacrifício, encheu de água e fez uma oração curta e breve, porque quem ora muito em casa não precisa de muita oração em público. Ele disse: Senhor, se eu sou servo de Deus, se o Senhor é comigo. E ele começou a fazer o Deus a quem ele invocava ser definido, reconhecido perante o povo, para que ninguém dissesse que era outra divindade. Se tu és, Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manda fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo veio, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ao redor. E naquele momento o povo que estava indeciso se manifestou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo partiu para cima dos profetas de Baal e os destruiu, acabou com eles. Agora que o povo estava se voltando para Deus, Elias foi orar para que viesse chuva. E ele orou várias vezes. Disse ao moço que estava com ele por 7 vezes que fosse olhar se já vinha chuva, até que uma pequena nuvem começou a surgir e a crescer, e veio grande chuva. Naquele dia a nação de Israel viu pelo fogo e pela água que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Respondeu com fogo, e ele é o Deus da colheita, é o Deus dos mananciais, não Baal. Eu acredito, irmãos, que Elias, naquele momento, disse: pronto, agora vamos ver um grande despertar espiritual, um grande avivamento. De fato, Acabe estava balançado, e talvez se dependesse só de Acabe, ele teria retrocedido do culto a Baal, do patrocínio do culto a Baal. Mas Jezabel ficou ainda mais enfurecida com Elias, mesmo depois de tudo que acontecera. E diz aí em 1 Reis 19: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando Elias pensava, irmãos, que o quadro ia mudar, que o cenário ia mudar, os profetas de Baal tinham sido envergonhados, vencidos, o povo tinha dito: só o Senhor é Deus. Deus responder a oração de Elias com chuva. Ele pensava: agora vai haver mudança. Jezabel se levanta com toda a fúria contra ele, e ele é obrigado a fugir. Naquele momento veio um estado de melancolia no coração do profeta, porque o profeta havia alimentado grande expectativa de que tudo quanto acontecera no Monte Carmelo era suficiente para mudar o quadro. Ele não imaginava tanta obstinação e tanta influência de Jezabel sobre Acabe. E naquele momento a melancolia lhe veio, como quem diz: não adiantou nada, eu não tenho mais o que fazer. E ele pediu a morte, não no sentido de desespero de um suicida que ousa tirar a sua própria vida, mas como alguém que diz: Senhor, o meu trabalho terminou, eu não vejo mais no horizonte o que possa eu ter que fazer.
não sou melhor do que meus pais, agora é a hora de ir. De fato, o profeta ali estava entrando num momento de profunda melancolia. E a Bíblia diz no versículo de número 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Meus irmãos, se Deus não tivesse cuidado de Elias, eu imagino como ele teria entrado numa profunda depressão naquele momento. Graças a Deus, Deus cuida de nós. Ele não queria comer, mas Deus enviou um anjo para fazê-lo comer. E diz aí que o anjo tocou. Na nossa vida de cearense, brasileiro, a gente gosta de falar muito pegando nas pessoas, tocando nelas. Os europeus, por exemplo, estranham isso, essa maneira de falar pegando. Para os judeus não era comum essa maneira de falar com alguém pegando, tocando. E tocar aqui não é tocar suavemente não, é pegar com força mesmo. Então o anjo come. O anjo pegou o Elias melancólico, indisposto, deu uma batida nele, sacudiu o profeta e disse, come! E ele comeu. Diz aí o versículo de número 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. É quando a pessoa está melancólica, ela só quer dormir. Levantou, comeu, bebeu, fez o que o anjo disse, vou dormir de novo. Porque ele achava que não tinha mais o que fazer, o que ele tinha para fazer já tinha sido feito, já basta, terminei. Não queria comer, levou uma sacudida e uma ordem para comer, comeu, voltou a dormir. Versículo 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, uma nova pancada aí, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E aí ele fez uma caminhada boa, irmãos, de 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Deus estava fazendo o profeta se movimentar, agir, seguir adiante. Pelo profeta ele ficava naquele discurso do já basta, pelo profeta ele ficaria dormindo, não comeria, ou comeria e dormia. Mas Deus aqui está conduzindo, Deus está empurrando o profeta. No verso 8 diz assim, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, Deus perturba mesmo, né? Perturba, ele chegou numa caverna, pronto, está aqui um negócio bom para eu ficar aqui dentro, tranquilo. Mas lá vem a voz do Senhor, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? O que tu fazes aqui? Deus queria mostrar a Elias que nem tudo estava terminado, que havia coisas a fazer, que o fato de ele ter tido aquela euforia no Monte Carmelo, que logo depois foi sufocada pela ousadia maligna de Jezabel, não deveria fazê-lo desanimar. Deus conhece, irmãos, as emoções humanas, Deus conhece como nós facilmente perdemos estímulo para as coisas. Deus está ali para nos empurrar adiante. Que fazes, Elias? Que fazes aqui? E diz aí a Bíblia, no versículo de número 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, o que era verdade, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. A tristeza do profeta é porque ele olhava ao redor de si e via um mundo arruinado. Nem o fogo descendo do céu resolveu, nem a resposta à oração por chuva
resolveu. Os profetas foram mortos e ninguém parecia estar solidário a ele, nem do povo que gritara no Carmelo, o Senhor é Deus, nem outro profeta aparecia. E ele tinha aquela sensação de solidão, de abandono. Mataram os teus profetas e a minha vida estão à procura para tirar. Meus irmãos, nós vivemos dias muito parecidos com esses, porque nós vemos de um lado um mundo que se degrada na sodomia, nas ideologias antinaturais. O mundo hoje não nega só o evangelho, a cruz, nega a criação, do homem à imagem e semelhança de Deus, do macho e fêmea os criou, nega as instituições que para nós o direito natural, escrito na consciência de todo homem cristão ou não, faria reconhecer, como a família. Nós vemos igrejas que cedem, que combatem a ideologia de gênero, mas que têm as vestimentas indistintas entre homens e mulheres, que combatem o feminismo, mas ordenam mulheres pastoras, e nós não sabemos nestes casos como elas veem o lar. Se o marido deve submeter a mulher que é pastora, ou se a mulher deve submeter ao marido porque é o marido. Geralmente ordenam a mulher e o marido para evitar o conflito e não aparecer que a coisa não é bíblica. E aí a igreja termina se tornando o feudo particular de uma família. Nós vemos igrejas, irmãos, que eu não sei até quando resistirão, porque elas ainda combatem coisas, porque tem dentro da estrutura do governo ainda quem possa falar por elas. Mas quando um dia chegarmos a uma situação que a Bíblia profetiza, em que nós estaremos sós, como ficará isso? Como essas pessoas irão lidar com isso? Igrejas nos Estados Unidos, que lutaram contra essas ideologias, agora estão se curvando perante elas. Os presbiterianos da denominação majoritária presbiteriana começaram aceitando a ordenação de mulheres pastoras, hoje aceitam a sodomia, e pelo mesmo caminho perfilhou a grande denominação metodista dos Estados Unidos. Na Inglaterra nem se fala, e na Europa pior ainda. E nós vemos uma avalanche, uma força descomunal, que tem aparelhamento nos tribunais, que tem aparelhamento em organizações internacionais. E para aqueles irmãos que temem a Deus e sabe que o caminho para mudar tudo isso é espiritual, e ver o povo indiferente a tudo isso, isso cria uma profunda aflição. E Elias estava passando naquele momento por essa profunda aflição. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus alegra, mas a palavra de Deus também pode causar uma turbulência em nosso espírito. Se nós não conhecêssemos a palavra de Deus, o mundo não nos afligiria tanto. Ló, diz a Bíblia, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que com o aumento do conhecimento, há o aumento da angústia. Se você conhece a palavra de Deus e vê como os homens a transgridem, você deveria estar sentindo tristeza. O salmista diz: rios de águas brotam nos meus olhos, porque os homens não obedecem à tua lei. No livro de Salmos, nós vemos salmos em que a oração é: Senhor, não permita que o teu nome seja desonrado entre as nações. Hoje em dia, irmãos, tem um grupo de pessoas dentro da igreja que se conforta com as profecias, dizendo assim: o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz, parecem espirituais quando falam assim, mas usam isso como uma desculpa para ficarem indiferentes, em vez de estarem levando o fardo da situação em oração a Deus, em vez de estarem lutando dentro dos espaços que Deus está lhe conferindo contra tudo isso, que o mundo vai piorar,
nós já sabemos, mas que a igreja não vai resistir, é que é uma coisa que é inaceitável. A igreja tem que resistir, tem que ser sal, tem que ser luz, lutar até o último homem, como se diz na expressão. E mesmo sabendo pela palavra que certas coisas acontecem, isso nos angustia. Mesmo sabendo que Deus vai triunfar no final, ver a coisa fora da palavra deve trazer angústia ao nosso coração e nos levar não para o desespero, mas para a oração, não para a inatividade, mas para a ação comprometida com o reino de Deus. Veja o que a Bíblia diz, lá no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 7, versículo 28. Daniel tem uma revelação de Deus sobre o que vai acontecer futuramente, sobre o surgimento dos reinos, do reino do anticristo. Eu vou começar a partir do versículo 25, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, falando do anticristo, das bestas do Apocalipse, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Note, ele fala que no final Deus vai triunfar, o reino de Deus vai triunfar, mas fala que por um tempo haverá um homem que vai proferir coisas contra o Altíssimo, vai perseguir os santos e os vai matar. No verso 28 diz então: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Mesmo sabendo da vitória do Senhor no final, saber que no meio do caminho haveria isso, atribulou o coração de Daniel, o perturbou. Diz aqui a Escritura em Daniel, capítulo de número 8, uma outra visão que Daniel tem também sobre os reinos, sobre o reino do anticristo e sobre o triunfo do reino de Deus. Lá no final, versículos 26 e 27, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Note, Daniel, irmão, soube de coisas terríveis que iriam acontecer, mas soube do triunfo final de Deus. Por certo, ele se alegrou ao saber da vitória do Senhor no final, mas meditando no que iria acontecer no percurso, a Bíblia diz que aquilo ali que ele viu o enfermou, o abateu. Ele passou dias para se reabilitar e ficou espantado acerca daquela visão. A palavra de Deus, irmãos, não deve ser recebida com indiferença. Nós sabemos daquela passagem lá no Apocalipse em que João come um livro, e o livro na boca é doce como mel, e no ventre é amargo. Isso quer dizer que, com respeito às promessas de Deus, elas devem ser recebidas como doces promessas. As advertências da palavra de Deus sobre o que o mundo vai fazer, sobre os desvios do mundo, devem nos inquietar. O juízo sobre este mundo, que virá por causa de sua transgressão, deve representar algo que seja amargo no ventre. Não tem nada insosso aí. Tem doce e amargo, mas não tem insosso. Há muita gente hoje
que lê a Bíblia, diz conhecer as profecias, mas não guarda nenhuma expectativa da vida de Jesus. Montou o seu tabernáculo sobre a terra, está à procura de seu projeto pessoal de vida e não se angustia com o que está acontecendo ao redor. Há muitos que falam bonito, é assim mesmo, vai se cumprir, e nós não vemos nenhum sentimento, nenhuma dor, nenhuma angústia. Mas nós vemos aqui que Daniel, antes que acontecesse, ele não estava nem vendo, só pela ciência do que ia acontecer, ele se perturbou, ele se enfermou, porque eram homens que levavam a palavra de Deus a sério, irmãos. Elias pode ser criticado pelo seu excesso de melancolia, mas ele era capaz de sentir a gravidade do que estava acontecendo, e ele era capaz de se angustiar por ver a distância do povo daquilo que dizia a palavra de Deus. Então vamos voltar lá para Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo agora de número 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai da caverna aí dentro, Elias, dessa melancolia, dessa entrega. Vem até a porta da caverna, daqui a gente dá o segundo passo. Deus, irmãos, é muito condescendente conosco. Primeiro ele chama Elias para a porta da caverna, depois é que ele fala o resto. Primeiro tem que dar um passo. Primeiro tem que responder ao que já sabe, para depois ouvir mais. Não há pulo de degraus, há as fases na ordem certa. Deus primeiro chama ele para a porta da caverna. Sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. É interessante, irmãos, observar isso, que Deus fez vir naquele momento um forte vento. O vento fendia os montes, o vento quebrava as pedras, era um vento incomum, descomunal, mas Deus não estava no vento, era só um sinal físico. Depois veio um terremoto, sacudiu o lugar. No versículo 12 diz que depois do terremoto veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Três grandes coisas sensacionais, espantosas, ocorreram naquele momento: um forte vento, um terremoto e uma manifestação de fogo. Nada disso, irmãos, balançou Elias, porque Deus, que é aquele que levanta, não estava nem no terremoto, nem no vento e nem no fogo. Nós às vezes pensamos que o que vai resolver tudo são sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio no Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu creio na atualidade dos dons espirituais, no poderoso batismo do Espírito Santo. Eu creio no Senhor que sara, no Deus que levanta paralíticos, faz mortos ressuscitarem, que chama as coisas que não são como se já fossem, que do nada faz aparecer todas as coisas, que aquieta os ventos e os mares, que fecha a boca do leão, que abre o mar vermelho. Eu creio no Deus que dá vista aos cegos, dá audição aos surdos. Eu creio no Deus para o qual nada é impossível. E eu creio que o poder que ele tinha, ele tem agora. Eu creio que ele ainda é o Deus que responde orações, intervém e faz maravilhas. Mas estas coisas que Deus faz, irmãos, espantosas, são o acompanhante da coisa principal. Acima de tudo, Deus é o Deus que fala.
A voz de Deus é tão importante que até os milagres dele são antecedidos pela sua fala. Ele diz: haja luz, e houve luz. Ele diz: levanta-te e anda. E aí alguém levanta e anda. Ele diz: Lázaro, sai, e Lázaro volta à vida. Ele diz aos ventos: acalma-te, e os ventos se acalmam pela sua palavra. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer milagre desse, porque até o milagre precisa da palavra. Quem entendeu isso foi aquele centurião: Senhor, cura o meu servo lá em casa. Jesus disse: eu vou lá. Se ele fosse sensacionalista, pois vamos, Senhor, vamos lá. Eu quero ver quando tu entrar lá. Ele nem quis ver o milagre, porque se ele pediu para Jesus falar dali, então o servo ia ficar curado e ele nem ia testemunhar. Ele não precisava ver para crer. Ele cria na palavra. O Senhor disse: eu vou na tua casa. Ele: não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha morada, mas eu sei o que é autoridade. Eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, e eu estou também debaixo de autoridade. Para os que estão debaixo da minha, eu digo a eles: vai, e eles vão. Eu digo a eles: venham, e eles vêm. Pois aqui mesmo o Senhor diz uma palavra, e o meu servo lá em casa vai ser curado. Eu não preciso estar lá para testemunhar, não. Eu só quero ouvir a tua voz. Eu só quero ouvir a tua palavra de ordem aqui. E pronto, eu já vou para casa seguro. Jesus disse: eu nunca vi em Israel tamanha fé. O que nós precisamos é da palavra viva, primeiramente. Nós já tivemos histórias de avivamento, irmãos, como o avivamento pentecostal, com muitas curas e milagres no campo físico. Mas nós tivemos avivamentos que pelo menos não obtiveram registro de muita constância dessas coisas, mas onde a palavra de Deus veio com poder à boca dos pregadores, e pecadores caíam contritos de joelhos, arrependidos, confessando os seus pecados. O que nós precisamos é da palavra viva de Deus. A palavra viva. Quando eu falo da palavra viva, irmãos, é quando Deus realmente fala conosco. Está aqui, mas não está aqui como registro. Está aqui para Deus estar falando outra vez ao seu povo. Algumas pessoas leem a Bíblia como um registro histórico, leem a Bíblia como aquilo que foi dito ao povo daquele tempo, mas não abrem o seu coração em oração e expectativa para dizer como Samuel: fala agora, Senhor, que o teu servo quer ouvir. Eles ouvem a palavra, mas não a palavra viva. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda palavra que sai da boca de Deus. Note o tempo verbal, não é da que saiu, é da que sai. Meus irmãos, Deus está falando aqui, não apenas falou, Ele está falando. A palavra de Deus não apenas saiu e ganhou registro, pelo registro ela está saindo para quem quiser ouvir. Quem tem ouvidos ouça, diz o João, o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que parar de ler a Bíblia mecanicamente, como um manual, como um livro de teologia sistemática, e ter um encontro com Deus através da sua palavra. Há muitos versículos que são citados inadequadamente. São citados para que nós possamos nos desculpar, quando isso não é a realidade. A pessoa prega, não tem nenhum amor pelas almas, não intercede pelos seus ouvintes, não chora pela vida dos que estão sem Cristo. Aí termina de pregar como se fosse apenas o cumprimento de um dever mecânico, e ela diz: a palavra de Deus não volta vazia, para se desculpar de não ter obtido fruto algum, para dizer que a responsabilidade não é dela, é da palavra, e a palavra vai fazer algum efeito. Mas quando a Bíblia fala disso lá em Isaías, diz assim: o Senhor: a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o que ela foi enviada. A pergunta é: esta pessoa que pregou a palavra, ele pregou a palavra enviada por Deus naquele momento?
A palavra que Deus enviou para ser dita? Ou ele simplesmente leu e falou o que ele quis dizer? Paulo, na carta aos Efésios, parece uma contradição. Ele diz: irmãos, vocês podem perceber, na medida que leem esta carta, a minha profunda compreensão do mistério de Cristo. Então era um homem que tinha muito conhecimento. Mas no capítulo 6 ele diz: orem por mim, para que me seja dada a palavra com confiança no abrir da minha boca. Ora, se ele tinha profundo conhecimento do mistério, ele poderia pregar a qualquer momento que quisesse. Ele tinha o conhecimento, mas ele sabia que ele precisava do que já conhecia, trazer à boca, na hora certa, para o público certo. Ele precisava de uma direção do Espírito, para enviar a palavra certa naquele momento. Isso dependia não só de ler e saber, mas de orar e manter-se na dependência de Deus, para saber exatamente o que dizer naquela hora. Esta é a palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Mas não só o pregador deve pensar em estar em comunhão com Deus, para saber o que dizer naquele momento, com inspiração, com direção de Deus. O leitor, e o pregador também é um leitor, tem que ler para ouvir a palavra viva. Senhor, envia a palavra que alimenta a alma, a palavra que sai da tua boca. Fala comigo, dirige o meu coração. Nós precisamos dessa leitura da Bíblia, irmãos, que é um encontro com Deus. Senão não vai adiantar terremoto, não vai adiantar fogo, não vai adiantar vento. Lá na história do rico e do Lázaro, Abraão diz assim: se eles não crerem na lei e nos profetas, não vão crer nem que o morto ressuscite. Tem gente que diz assim: pastor, seria tão bom se nós víssemos de repente sinais e prodígios, inúmeras pessoas iam se converter. Meramente pelos sinais e prodígios, não. Sinais e prodígios, irmãos, não são para gerar fé, são para gerar atenção. De fato, no dia de Pentecoste, o fenômeno das línguas atraiu uma multidão que veio para ouvir. Mas aqueles que se converteram foi pela pregação de Pedro. Nós temos que entender isso. Queremos que Deus confirme sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Isso ajuda a trazer a atenção dos ouvintes. É só um meio de ganhar atenção, mas é a palavra que vai gerar fé nos corações. Lá em Atos, no capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículos 5 e 6. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os sinais garantiam apenas que as pessoas dessem atenção. Mas era o que ele dizia que era importante. Muitos se converteram pela pregação de Filipe, mas teve um que só queria saber dos sinais que ele fazia. Esse não se converteu, a não ser falsamente. Professou fé só da boca para fora. Simeão, no verso 13 diz: e creu até o próprio Simão, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Note, ele só via, ele não ouvia. Este homem aqui, para quem sabe a história, ele não se converteu de verdade, porque ele só se encantou com o que ouvia, com o que via, em vez de se deter na pregação. Os sinais e prodígios devem chamar nossa atenção para ouvir, mas depois que a gente começa a ouvir, a gente está indo para uma coisa maior do que sinais e prodígios, para a palavra viva e poderosa de Deus. Meus irmãos, uma igreja não vai para frente sem crentes que leiam a Bíblia, e leiam a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem colocado o seu coração diante de Deus?
Você tem deixado o Senhor prescrutar a sua alma? O texto lá de Hebreus 2,14 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Discernir é distinguir se aquele pensamento é uma invenção nossa ou se foi dado por Deus. Se aquilo que nós julgamos está fazendo pelo motivo espiritual é só pelo motivo carnal ou não. Nós não somos bons julgadores de nós mesmos, mas a palavra de Deus nos descobre, mostra o que está dentro de nós. Ela nos conduz ao arrependimento, à contrição. Veja a história de Moisés. Moisés no Egito aprendeu muita coisa, deve ter aprendido muita coisa. Muitos sábios existiam no Egito, afinal de contas, nos legaram as grandes pirâmides que até hoje são misteriosas para muitos. Mas, depois que ele saiu do Egito, tendo matado um egípcio e com medo de ser denunciado, porque fora descoberto que ele na verdade era um hebreu, Moisés foi para o deserto e lá passou a viver com Jetro, seu sogro, e cuidar de ovelhas. Ele foi para uma outra escola, que não era dos intelectuais, era do silêncio. Ali o que ele ouvia era o cantar dos pássaros, o brilho do sol, as belezas da criação de Deus. E tendo passado um tempo na escola do silêncio, ele estava agora preparado para ouvir. E a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando Moisés viu aquela sarça ardendo no fogo, sem se consumir, um milagre físico, ele ficou curioso, ganhou a sua atenção, mas o objetivo não era passar aquele dia todo admirando a sarça, era chegar próximo da sarça, admirando, para depois ouvir Deus falar. Diz aí a Bíblia então, versículo 4, e vendo o Senhor que se virara para ver, aliás, eu vou ler o 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça. Disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Agora, irmãos, o que importava não era mais o fogo, era aquele que falava do meio do fogo. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, como nós vamos já ver que Elias também fez, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, Moisés quis ver a sarça, mas quando Deus falou da sarça, ele tapou os olhos, porque ele estava diante de algo maior. A sarça, os milagres físicos, atraem os nossos olhos, mas o Deus que fala, irmãos, faz-nos baixar a cabeça. Ele cobriu o rosto de temor, sentiu o ambiente, estava em terra santa, Deus estava falando, e Deus revelou a Moisés o seu plano para o seu povo, as promessas para a nação de Israel, mostrou que estava vendo a aflição do povo lá no Egito, e chamou Moisés para ser o libertador da nação. E dali, irmãos, o jovem pastor que aprendeu na escola do silêncio, saiu como o grande profeta e libertador de Israel. Não porque ele viu uma sarça ardente, essa só o chamou para um lugar, mas porque ele ouviu Deus que fala do meio do fogo. Ele viu
e temeu. Tem um autor que escreveu o livro Sagrado, um luterano, que ele disse: diante de Deus nós temos um misto de atração e afastamento, de espanto e deslumbre, de temor e apego. Se você realmente tem um encontro com Deus, você é atraído por Ele, e ao mesmo tempo você sente a glória dEle e recua. Você quer estar ali e não quer estar ali de alguma maneira. Você teme e você se apega a Ele. Você se deslumbra e você fica espantado. Se você não tem essa coisa misturada, então você esteve diante de qualquer coisa, mas não diante do Deus Altíssimo. E vamos lá para o texto de Reis. Veio o vento, o terremoto, o fogo. Deus não estava em nenhum. Mas aí no verso 12 diz assim: e depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quem diria que não foi o barulho, a visão que mexeu com o profeta, mas foi uma voz mansa e delicada, uma voz suave. Versículo 13: sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Ele sentiu como Moisés, que estava em terra santa. Deus estava falando intimamente com ele, daí a voz ser mansa e delicada, porque era para atingir lá dentro do seu ser. E aí ele deu o passo. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Agora ele vai para o segundo passo, mas Deus tira ele lá do fundo, lá do escuro, traz ele para a porta, com uma voz mansa e suave. Às vezes, irmãos, o que nós precisamos não é de agitação, é de aquietação, para ouvir a voz de Deus. É sair do burburinho, do movimento, do estado frenético, para que Deus possa falar. Deus dirigiu-se a Samuel à noite, no seu quarto. Tem que ter espaço para Deus conversar conosco, irmãos. O estado de espírito receptivo, para ouvir esta voz que fala no íntimo, mansa e suave, para ler a palavra e ouvir aquilo que Deus está dizendo aos nossos corações. É interessante que todos nós aprendemos que a gente precisa ser capacitado pelo Espírito Santo para pregar, né? Para pronunciar a palavra de Deus. E você já pensou que você precisa ser capacitado pelo mesmo Espírito para ouvir? Capacitado para ouvir. Senhor, me coloca em ordem pelo teu Espírito, de modo que eu ouça o que tu estás falando. Veja o que a Bíblia diz aí no livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versos 1 e 2. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Nós estamos acostumados a pedir a Deus que o Espírito Santo nos capacite para falar, para pôr de pé, para a gente pregar. Mas o Espírito Santo aqui colocou Ezequiel de pé para ouvir. Ser capacitado para ouvir. Para ouvir. Ao mesmo tempo, irmãos, no meio de toda essa situação catastrófica que nós estamos vivendo no mundo, nós temos que ser cuidadosos para não nos precipitarmos. Queremos ajeitar o mundo ao nosso modo. É, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Como um crente, não da mesma forma que um mundano faz, não com os mesmos instrumentos de um homem do mundo. O que é que eu, como crente, tenho que fazer nesse momento?
Precisamos ouvir a voz do Senhor, e para ouvir a voz do Senhor temos que nos aquietar diante dele. No Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Mas voltando ao texto de Reis, quando Elias chega até a porta da caverna, o diálogo continua. E note que a pergunta de Deus era sempre: o que fazes? O que fazes? O que é que tu está fazendo? Ou seja, qual é o sentido da tua vida, o teu objetivo, qual é a tua vocação? Todo crente tem uma vocação, você é membro do corpo de Cristo, todo membro do corpo de Cristo tem uma função. Você não está aqui em vão, Deus quer algo através de você. E Deus está perguntando: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Elias era dizendo: Senhor, já basta, terminou, morreu todo mundo, eu quero ir. Deus diz: o que você está fazendo? Tem colocação, irmãos, que Deus nem responde, né? Deus nem responde. Senhor, acabou tudo, Senhor, já basta, Senhor, eu quero ir. Deus não diz: por quê? O que você está passando? Tem gente que gosta de se vitimar e gosta de um confortozinho assim, né? O que é que você tem? Deus, o que é que você está fazendo? Nicodemo chega para Jesus: bem sei, mestre, quem és filho de Deus? Jesus disse: se tu não nascer de novo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não diz obrigado pelo elogio, não. Jesus me interpela logo. Deus, irmãos, quer nos tratar com firmeza. Nos tratar com firmeza. Tem pastor por aí que ganha facilmente pessoas para irem às suas igrejas, porque eles começam a vitimizar a pessoa: você é um coitadinho, mas eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui. Eles gostam da relação que as pessoas têm de dependência deles, porque eles sabem que isso vai as amarrar naquele lugar. E como eles são pastores de tempo integral, tem tempo bastante para ficar conversando, adulando e mantendo aquelas pessoas na sua dependência. Mas eu aprendi, irmãos, com Deus e com a sua palavra, que o meu objetivo não é fazer as pessoas dependentes de mim, não. É fazer as pessoas não precisarem de mim. O quanto for possível, porque obviamente eu sou pastor, ainda tenho que instruí-las. Mas é fazê-las dependentes de Deus. Levá-las a aprender a se agarrar a Deus. Às vezes minhas respostas não são o que as pessoas gostariam de ouvir, porque eu as convoco, eu as desafio a ter um relacionamento com Deus, a se erguerem das suas fraquezas, confiando em Deus. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo e ela queria, se desculpar por todo o fracasso em sua vida espiritual. E ela começou a biografia, o que ela passou quando era criança, o que ela sofreu, o que fizeram com ela, isso, aquilo. Eu acho que no final ela queria que eu dissesse: realmente você vai ter muitas lutas, você passou por tudo isso. E quando terminou, eu olhei para ela e disse: sim, isso tudo lhe aconteceu, veio sobre você. Eu quero saber agora o que é que você vai fazer com tudo isso, porque nada do que você me contou você fez, lhe fizeram, lhe aconteceu. Eu quero saber como é que você vai lidar com o que aconteceu, qual é a sua resposta a tudo isso. É deixar que essas coisas te esmaguem, ou dizer: não, eu vou me erguer, eu vou transformar sofrimento em experiência, eu vou transformar experiência em esperança, eu vou tornar tudo que eu passei uma aprendizagem para eu ajudar alguém a se levantar que passou por isso daí e ainda não tem Cristo. Então Elias estava com aquela conversa melancólica o tempo todo. Deus disse: o que fazes? Pela voz mansa e delicada, Deus puxou ele até a porta. Mas o que fazes continuou. Tinha que resolver ainda mais. Deus vai mostrar a Elias, irmãos, que não terminou. Vai dar a ele um senso de vocação, do que ele ainda precisava fazer. E então Deus diz, a partir do versículo 14, e ele disse: eu tenho sido, diz Elias, né? Em extremos, Elias. Deus pergunta o que é que ele vai fazer, e ele conta o que aconteceu. É a mesma coisa da conversa que eu mencionei, né?
E Deus está perguntando: o que é que tu vai fazer? Que fazes? O que é que você faz? Aí ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Vai lá, terminou não. Estou te dando agora a missão, vai lá, ungir Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E ele ia ungir Eliseu e ainda ia preparar Eliseu. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E sobre esse negócio aí de que não sobrou ninguém, só tem tu de profeta, está aqui a resposta: também deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Tu não és o único não, Elias. Tem gente aí, tem servo de Deus ainda aí. Estão espalhados, mas estão aí os 7.000 que não se dobraram a Baal. Agora vai lá, te levanta. Elias, irmãos, saiu do marasmo e voltou aqui, se aquele profeta aguerrido, preparando Eliseu para ficar em seu lugar, subiu ao céu vivo, numa carruagem de fogo. E seu exemplo foi tão poderoso em Israel, que todo mundo, quando queria ver alguma coisa diferente e gloriosa de Deus, dizia: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Um servo de Deus do século XX, Leonardo Ravenhill, respondeu essa pergunta no livro dele, Por que tarda o avivamento? Ele diz: sabe onde é que está o Deus de Elias? Onde estiverem os Elias de Deus. Nós estamos precisando de Elias de Deus. Sai da caverna, sai do sono, descobre o que Deus quer para a tua vida, meu irmão, e começa a trabalhar, e começa a agir, e começa a crer. Não importa se este mundo está sucumbindo a Jezabel, Deus tem remanescente, e Deus tem força para dar ao seu povo. No final ele terá o amém, ele terá a palavra de encerramento da história, e serão vitoriosos com ele os seus eleitos e amados. Vamos ficar de pé.